essa semana gelada no sul, no sudeste, até no centro-oeste do Brasil, foi quente nas notícias. Mais uma tentativa de Bolsonaro de emparedar a justiça. Na verdade, ele quer tumultuar as eleições. E aí, propôs a abertura de uma ação, de um processo contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é quem está conduzindo as investigações contra as fake news, contra as ameaças feitas pelos bolsonaristas. O Bolsonaro então propôs uma ação contra o Moraes, dizendo que ele atua de má fé. Qual que era a tentativa? O Alexandre de Moraes, além de atuar no STF, ele é ministro, né, lá na Suprema Corte, ele vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Daqui a pouquinho ele assume o TSE. Então o que o Bolsonaro tentou fazer? Abre uma ação contra o Moraes e aí ele vai poder criar um constrangimento e até um impedimento legal. Porque diria assim, bom, eu tenho uma ação contra ele, ele é meu inimigo, então ele não pode julgar as minhas ações durante a eleição. Era uma maneira de impedir o Moraes de atuar nas eleições, de tumultuar mesmo as eleições. Mas o STF foi rápido, mais uma vez, porque percebeu que precisa traçar uma linha vermelha no chão e daquele ponto o Bolsonaro não deve passar. Então o Toffoli, outro ministro lá do STF, rapidamente disse não, a ação morre antes de nascer, não vai ter ação contra o Alexandre de Moraes, não tem causa, não tem motivo, a não ser provocar confusão. Então em menos de 48 horas o STF desarmou esta bomba e surgiram indícios de que os ministros estão preocupados mesmo. Luiz Fux, presidente do STF, deu uma entrevista cheia de recados, avisando assim, olha, as investigações que a gente está fazendo aqui no STF chegaram muito perto de provar que foram planejados atos terroristas contra a Suprema Corte, contra o Congresso. Por isso que tem que ser sigilosas essas investigações que são conduzidas pelo Alexandre de Moraes. O curioso é que a semana terminou com um encontro, entre o Bolsonaro e o Moraes, na posse de um ministro no Tribunal do Trabalho. E eles se cumprimentaram, nós temos a imagem aqui, até uma cena de algum constrangimento, mas o Bolsonaro grita muito nas redes sociais e quando encontra pessoalmente aí faz uma carinha assim, cumprimenta, o Alexandre de Moraes. A semana terminou também com os militares calados. Lembra que eles estavam ajudando o Bolsonaro nessa agitação, as urnas, o TSE precisa mudar? Bom, houve uma mobilização do STF, dos senadores, da imprensa tradicional, de alguns empresários, mostrando que esse tumulto não é bom para o Brasil e os militares não teriam apoio nem aqui internamente e nem dos Estados Unidos, se tentarem uma aventura. Por enquanto, eles recuaram. Não quer dizer que não possam mais adiante voltar a esse assunto. A campanha bolsonarista segue cheia de ameaças e assumiu até um tom de desespero esta semana num encontro com empresários em São Paulo, da área de supermercados. O Bolsonaro do nada disse assim, por Deus, eu nunca serei preso. Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Bom, ninguém perguntou nada se ele ia ser preso ou não. Então isso está na cabeça dele. Ele está com medo. Por isso que ele quer tentar ganhar a eleição, porque está com medo de parar na cadeia. O presidente ganhou algum fôlego também, junto às elites brasileiras, com esta vitória no TCU. Vitória para ele, derrota para nós. O Tribunal de Contas da União aprovou o modelo de privatização da Eletrobras, que é responsável ainda por boa parte da produção e da transmissão de energia no Brasil. O modelo que foi agora aprovado pelo TCU por 7 votos a 1, só teve um lá no TCU que votou contra e apresentou uma série de problemas na privatização. A ideia não é vender a Eletrobras inteira para um grupo que ganharia assim num leilão, não. A ideia é pulverizar as ações no mercado, na Bolsa de Valores no Brasil. Quem que tem interesse nisso? Bancos, grandes fundos de ações e também essa privatização está cheia de mão de gato. Privatiza e ao mesmo tempo obriga a nova empresa privatizada a contratar usinas termoelétricas a gás.
Ora, o Brasil tem a matriz de energia baseada na água. Por que tem que construir usina termoelétrica a gás? Porque vai ter que construir gasoduto. E tem um barão dos gasodutos aí que tem as concessões já prontas para construir o gasoduto, que vai ficar ainda mais milionário, talvez vire um bilionário com esta construção. Então tem mão de gato também nessa privatização e quem sabe ainda se consegue barrar esta privatização no Supremo Tribunal Federal. De qualquer maneira, o Bolsonaro e o Paulo Guedes tinham prometido privatizar muita coisa no governo. Até agora não conseguiram tantos resultados. O Bolsonaro está desesperado para mostrar algum resultado, principalmente para a Faria Lima, para os setores financeiros, para dizer, venham comigo na eleição. Porque tá vendo? Eu tento fazer, eu tento privatizar. São bons negócios e boas negociatas para vocês, né, empresários que vierem comigo. E para a gente? Aí fica a pulga atrás da orelha, porque se a conta de luz já está alta, imagine com as companhias, com a companhia Eletrobras privatizada, não vai ter controle nenhum. A gente viu o que aconteceu em outras áreas privatizadas, né? Então é muito complicado. Do lado da oposição, a promessa de que vai tentar travar a privatização está sendo feita em cima da hora da eleição, não é o momento também de fazer isso. A oposição deu uma trégua esta semana na campanha porque o candidato Lula se casou, né? Nós temos as imagens aqui, o Lula com a Janja, a Rosângela, que era a noiva, né? Agora a esposa do Lula, uma cerimônia para 150 pessoas, alguns convidados ilustres, Gilberto Gil com a companheira, Benedita da Silva, Fernando Haddad, vários amigos também e familiares de Lula e de Janja. A imprensa brasileira ficou incomodada, né, com o casamento, dizendo assim, o Lula das outras vezes casou de maneira mais modesta. Bom, as outras vezes ele era um metalúrgico e casou da maneira que pôde. Agora ele é um ex-presidente, né? E queriam o quê? Que o Lula casasse no botequim oferecendo conhaque ou então um guaraná com bolo para os amigos? Então é aquela velha história, né, da elite brasileira, cada um tem que saber o seu lugar. Ex-metalúrgico que só tem 9 dedos não pode fazer casamento bacana. E não pode levar a noiva ou a noiva levar ele para um hotel legal. Ora, quem pode quer fazer um casamento bacana. Qual que é o problema, né? Mais uma vez a elite e a imprensa brasileira mostraram a sua cara. Bom, nos estados, várias pesquisas mostrando a liderança de Lula. No Nordeste é muito forte, né? Em Pernambuco. Na Bahia, uma surra, a pesquisa Quest, no primeiro turno. Lula 63, Bolsonaro 17. Em compensação, no Distrito Federal, a área com a maior renda per capita do Brasil, o Bolsonaro está um pouquinho na frente no primeiro turno. E há um empate técnico no segundo turno que mostra que a elite brasileira, ou quem ganha mais de 5, 10 salários mínimos, prefere o Bolsonaro, prefere esse descalabro todo que está aí. No Rio de Janeiro também, empate entre Lula e Bolsonaro e um quadro confuso na eleição para governador do Rio, porque o atual governador, que é bolsonarista, o Cláudio Castro, aparece na frente na pesquisa para o governo. O Freixo, apoiado pelo Lula, aparece em segundo lugar. Mas quando fala Freixo com apoio do Lula, aí o Freixo sobe um pouco. De qualquer maneira, alguns petistas acham que a candidatura do Freixo pode criar dificuldades para o Lula, porque ele tem uma imagem assim mais associada a alguns temas, não tanto aos temas da economia, né? Então, o palanque lá no Rio ainda está meio confuso. Em Minas Gerais, saiu o acordo. Lula para presidente e o Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, ex-prefeito, que é do PSD, sai a governador. Agora estão com a chapa prontinha, até já anunciaram. Então as alianças vão se consolidando. Quem sobrou aí no meio do caminho? Ciro Gomes, que em vez de fazer campanha fica brigando. Fica brigando agora com o Gregório do Vivier, porque o Gregório, humorista, fez aí um programa dizendo que o Ciro podia renunciar para os votos dele irem para o Lula e o Ciro não gostou. O candidato que fica brigando com o humorista está no fim da linha. Vamos aguardar, mas a polarização é cada vez maior. Lula versus Bolsonaro.